Olá, meus amigos! Está começando mais um ACIB Business Week, o programa da Associação Comercial e Industrial de Barueri. Aqui você começa a semana por dentro de tudo o que acontece no mundo dos negócios. Você, empresário, quer ter desconto na compra de veículo 0 km para a sua empresa na carreira? Mensalidade do ensino infantil ao médio e pós-graduação no Mackenzie em Alphaville com preço imperdível. Descontos especiais na Smart Fit Barueri Centro. E 50% de desconto em propaganda e marketing na ConnectV. Seja um associado à CIB por apenas R$ 79,90 e tenha acesso ao melhor e mais completo clube de vantagens. Vem para a CIB, a casa do empresário. Conselho de Administração da ACIB apresenta chapa para a eleição da entidade. A nova diretoria estará à frente da associação durante o triênio 2023, 2024 e 2025. Na noite da última terça-feira, dia 20 de setembro, o Conselho de Administração da ACIB se reuniu para a apresentação da nova chapa para as eleições do próximo triênio da entidade, compreendendo o período 2023, 2024 e 2025. A eleição está marcada para o próximo dia 28 de setembro. Então, nós tentamos contemplar agora, nessa nova chapa, para essa nova gestão, que a gente está falando de 2023 a 2026, trazer mais mulheres, né? Conseguimos aí dobrar o número de mulheres na chapa, trouxemos bastante jovens, né? Para a gente realmente atacar a área de capacitação, de tecnologia. Eu acho que esse mix com a experiência dos antigos diretores, os antigos conselheiros, esse mix de jovens com mais mulheres, eu acho que é a fórmula certa, né? Um vice-presidente para mim é muito importante estar, porque eu vou estar junto com todos eles. Na realidade, quando nessa nova fase da CIB, quando acabou a pandemia, eu fiquei muito próximo do Moacir, nós acabamos trabalhando muito na área financeira, fizemos um planejamento estratégico que vocês participaram, da área de vendas e marketing, trabalhamos na área administrativas, então eu acho que todos os outros diretores que estão agora assumindo, eu posso ajudá-los, né? A ideia é exatamente essa, somar, mas jamais dividir. Mais do que nunca, eu respeito muito o Moacir, foi um camarada que carregou a CIB sozinho nas costas o tempo todo. Então, à medida que foi passando a pandemia, nós começamos a voltar a estar junto com ele, e eu vi quanto ele trabalhou, quanto ele foi um herói. O Moacir foi um herói, essa é a realidade, né? É importante a formação desta nova diretoria para que os trabalhos da ACIB continuem da mesma forma, com muita competência e, claro, sempre atendendo a você, amigo, que tem um negócio, um comércio aqui na grande região. Então, desejamos aí boa sorte à nova equipe que deve compor, então, esta nova diretoria. Dando continuidade, olha só, Boa Vista. Demanda por crédito do consumidor sobe 0,8% em agosto. As aberturas do indicador, porém, caminharam em sentidos opostos no segmento financeiro. A demanda subiu 5% e no não financeiro ela caiu 2%. O indicador da Boa Vista de demanda por crédito do consumidor subiu 0,8% entre os meses de julho e agosto, na comparação dos dados dessazonalizados. É o segundo avanço mensal consecutivo após interromper no mês anterior uma sequência de 3 quedas. Mas, apesar do resultado positivo, o trimestre imóvel encerrado em agosto apontou queda de 3,2% contra o trimestre imediatamente anterior, segundo os dados dessazonalizados. Na série de dados originais, houve avanço de 6,8% na comparação interanual, mantendo o resultado do acumulado no ano em 7,4%, mesmo valor que o observado em julho. Já na análise de longo prazo, medida pela variação acumulada em 12 meses, o indicador continua desacelerando, passando de 8,3% em julho para 7,9% na última aferição.
As aberturas do indicador apresentaram comportamentos bem diferentes no mês. Em agosto, foi observada a queda de 2% no segmento não financeiro, enquanto o segmento financeiro subiu 5%. Na comparação interanual, temos a mesma tendência, queda no segmento não financeiro de 3,5% e alta de 22,3% no segmento financeiro. A despeito dessas diferenças, as curvas de longo prazo de ambos os indicadores se mantiveram numa trajetória de desaceleração, embora no segmento financeiro ela tenha sido quase nula, passando de um crescimento de 16,8% para 16,7% entre julho e agosto na análise acumulada em 12 meses. Já no segmento não financeiro, a desaceleração foi mais notável, passando de uma alta de 2,7% em julho para uma de 2,3% com o resultado atual. O ritmo de desaceleração pode ter sido mais tímido em comparação aos meses anteriores, mas nada sugere que essa tendência será de fato revertida nos próximos meses. A tendência de desaceleração no ritmo de crescimento do indicador deve permanecer ao longo do semestre, como já for adiantado nas divulgações anteriores, mas a demanda ainda deve encerrar o ano de forma positiva. A gente tem destacado sempre aqui essa questão sobre a economia e a reação do mercado nesses últimos períodos e a importância desta reação e do fortalecimento dos negócios para o crescimento econômico do nosso país. A CIB iniciou seu ciclo de treinamentos para associados e empreendedores. O objetivo é oferecer e capacitar os elementos que tenham pequenas empresas aí possam modernizar e expandir seus negócios. A CIB iniciou um ciclo de cursos e treinamentos voltados para o seu associado e empreendedores de Barueri. Com o tema Planejamento Estratégico e Marketing Industrial, o empresário Renaldo Calderini foi o primeiro a apresentar uma palestra totalmente interativa e prática. Acho que nós estamos numa época exatamente de começar a preparar o planejamento estratégico, né? E as pessoas têm que começar a se preparar para o ano que vem. E nesse treinamento a gente percebe que pouquíssimos estão pensando a respeito, pouquíssimos estão se planejando e poucos esperam que os resultados aconteçam. Não tem jeito de você conseguir bons resultados se você não se planejar. Não tem saída. Aí você começa a virar consequência, né? Você vira refém do que vai acontecer no Brasil. Em vez de você dirigir a ação, você é dirigido pela ação. Isso é a pior coisa que existe. Então, se planejar para que se possa enfrentar as maiores dificuldades é o que há. A gente percebe que, baseado no grupo que esteve aqui, eles são ávidos por esses conhecimentos, né? Eu acho que a CIB, com esse passo que nós estamos dando de oferecer para eles, fazer para eles planejamento estratégico, vai começar a crescer cada vez mais e nós vamos estar profissionalizando esses nossos associados, né? A gente vê os olhos das pessoas brilhando em saber que existe alguma coisa, é como se existisse uma esperança, né? E eles são verdadeiros heróis. Vocês chegaram até aqui porque souberam suportar tudo, né? Mas é muito importante que eles entendam que se eles não fizerem alguma coisa, alguém vai fazer por eles. E isso não é bom. É bom que eles façam alguma coisa, né? E nós estamos aqui abertos para isso. Vamos ajudá-los. Eu conheço o Renaldo Calderini já há muitos anos, mas eu não tinha participado em nenhum momento de um treinamento com foco empresarial com ele. E mudou realmente a minha visão de como agir em algumas situações no meu dia a dia, no meu trabalho. Enfim, e eu pretendo fazer o meu cursinho, sem dúvida. Amanhã foi muito boa, muito produtiva e vale a pena para todas as empresas que queiram inovar participar de um evento desse. O Calderini já é um grande amigo, né? Tem uma experiência enorme aí no ramo de negócios, no segmento de negócios, então com ele é sempre bom a gente estar presente e acompanhar aí a experiência que ele tem para agregar nos nossos negócios, né? Esses treinamentos são de fundamental importância para os empresários
para que eles se preparem e, mais do que isso, estejam aptos aí às novas demandas aí do mercado. Afinal de contas, com os novos negócios e com toda a tecnologia, é preciso estar sempre muito bem antenado para não ficar para trás nos negócios. Investimento direto no país soma 7,723 bilhões de dólares em julho. Os dados do Banco Central mostram que, no acumulado do ano até julho, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados aqui ao setor produtivo somou a cifra de 52,631 bilhões de dólares. O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em 1,232 bilhão de dólares em julho, informou o Banco Central. Em igual mês do ano passado, o resultado havia sido negativo em 2,028 bilhões de dólares. No acumulado do ano até julho, o saldo ficou positivo em 7,118 bilhões de dólares. Já o investimento líquido em fundos de investimentos no Brasil ficou positivo em 418 milhões de dólares em julho. No mesmo mês do ano passado, ele havia sido positivo em 874 milhões de dólares. No acumulado do ano até julho, os fundos registram saídas líquidas de 1,042 bilhão de dólares. O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no país ficou positivo em 755 milhões de dólares em julho. No mesmo mês do ano passado, havia ficado positivo em 1,911 bilhão de dólares. No acumulado de 2022 até julho, o saldo em renda fixa ficou negativo em 9,610 bilhões de dólares. O Banco Central informou também que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 83% em julho. Esse patamar significa que não houve captação de valor em quantidade suficiente para rolar compromissos das empresas no período. O resultado ficou abaixo do verificado no 7º mês do ano passado, quando a taxa havia sido de 144%. De acordo com os números apresentados nesta segunda pelo Banco Central, a taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 21% em julho. Em igual mês de 2021, havia sido de 148%. Já os empréstimos diretos atingiram 121% no 7º mês do ano, ante 142% de julho de 2021. No acumulado do ano até julho, a taxa de rolagem total ficou em 86%. Os títulos de longo prazo tiveram taxa de 26% e os empréstimos diretos de 103% no período. O investimento de capital estrangeiro no mercado nacional é de extrema importância. Isso tudo faz com que exista uma capacitação melhor das empresas, um aporte financeiro que justifica aí todo o capital de giro e a necessidade financeira que eles têm aí para poder investir mais, gerar mais empregos, trazer novas tecnologias, enfim, crescer. É extremamente importante a injeção do capital estrangeiro aqui no nosso mercado nacional. Este foi o ACIB Business Week. Acompanhe o trabalho da ACIB através aí de suas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, meus amigos, e até a próxima semana. Tchau, pessoal.